Fala, guerreiro, simbora com princípios do direito penal. Hoje estaremos abordando os princípios relacionados ao fato do agente. Então, vou falar para vocês de 3 princípios aqui. O primeiro princípio é o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Que diabo é isso? Senhores, por esse princípio, o Estado ele só pode incriminar condutas voluntárias. Lembrem-se, todas condutas puníveis são voluntárias. Mas, Vitor, tem um crime culposo. Mesmo no crime culposo, a conduta é voluntária. Se a conduta for involuntária, o fato será atípico. Cuidado com isso, beleza? Então, o direito penal ele só procura punir ou incriminar o que for de conduta voluntária, beleza? A isso a gente chama de direito penal do fato. Nós se preocupamos com o fato, não com a pessoa em si, porque aí nós estaríamos entrando na seara de pensamentos, estilo de vida, desejos dessa pessoa. Aí seria direito penal do autor, ok? Mas o ordenamento jurídico brasileiro ele se contenta com o direito penal do fato e não do autor, perfeito? Mas não esqueça que esse mesmo ordenamento jurídico considera circunstâncias pessoais na hora da dosimetria de pena, como personalidade do agente, antecedentes criminais, ok? Para que possa ser feito ou colocado em prática um princípio da individualização da pena, porque ninguém é igual a ninguém. Então leva-se em conta também fatores pessoais na hora da pena, ok? Mas na conduta eu me preocupo com o fato, beleza? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da ofensividade ou lesividade. Esse é muito simples, né? Por esse princípio exige-se que o fato, que do fato resulte lesão. Ou pelo menos o perigo de lesão. Aí nós entramos na seara daqueles crimes de perigo concreto, crimes de perigo abstrato, etc. Tranquilo? Esse é o segundo princípio. Agora, o terceiro princípio, que é o mais importante, o que é mais cobrado em prova e que você tem que ter em mente, é o princípio da legalidade. Então, legalidade, dentro do nosso ordenamento jurídico, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Seja no inciso 2, onde nós temos a legalidade em sentido amplo, né? Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Perfeito. Nós temos também, no inciso 39 do artigo 5º, a lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Está lá. Esse é o princípio da legalidade penal, ou legalidade em sentido estrito, restrito, limitado. Porque aí a gente vai encontrar lá, eu vou falar lá na frente, algo chamado reserva legal, onde o crime só nasce de lei específica, qual seja, ordinária ou complementar, beleza? Mas esse princípio da legalidade, ele vem para quê? Vem para limitar o poder estatal. É para dizer que o Estado só pode usar o seu poder punitivo para aquilo que a lei descreve como crime com as penas cominadas por esta. Então não pode haver um arbítrio do Estado, a lei vem para cortar as asinhas e a arbitrariedade do Estado, beleza? Então nós temos esse, digamos assim, objetivo principal do princípio da legalidade. Só que esse princípio da legalidade, ele se divide em alguns fundamentos. Fundamento político, porque impede o poder punitivo arbitrário. O fundamento democrático, porque essa elaboração de leis é feita por representantes do povo. Então, o povo participa da elaboração da lei, participa, já que ele elege os congressistas que vão elaborar as leis, então é um processo democrático.
E também o fundamento jurídico, porque a lei, uma lei prévia, ela tem um caráter intimidativo, beleza? Então são os três fundamentos. Não tem mistério nenhum quanto a isso. Agora, para que a gente feche essa ideia da legalidade, nós temos que lembrar que não há crime sem lei, perfeito? Isso gera um princípio, que é o chamado princípio da reserva legal, onde por ele só existe crime se nasce de lei federal, seja complementar ou ordinária, ou seja, leis que vêm do Congresso, lei em sentido estrito, lei em sentido formal, beleza? Então essa história que pode criar um crime através de medida provisória, não pode. A Constituição é clara quando fala que medida provisória não pode versar sobre caráter penal. No entanto, o STF entende que medida provisória pode sim versar sobre direito penal, desde que seja direito penal não incriminador, ok? Temos também a questão de lei delegada, aquela lei que o Congresso delega algumas situações para que o chefe do Executivo, ele elabore leis. Nesses pontos, o chefe do Executivo não poderá elaborar um crime novo, um tipo penal novo, beleza? Por óbvio, o tipo penal só nasce do Congresso, perfeito? Não há crime sem lei. Que lei? Lei anterior, ou seja, nasce aí o princípio da anterioridade, que veda a retroatividade maléfica. Senhores, o princípio da retroatividade da lei penal maléfica, ele é absoluto, beleza? Ele é absoluto. Não existe exceção para que uma lei gravosa, prejudicial, ela retroaja. Cuidado com a súmula 711, que eu já vi aluno falando, mas a súmula 711 é uma lei grave retroagindo. A lei não está retroagindo, porque o fato está acontecendo. A lei está sendo aplicada enquanto o fato acontece. Ela não está voltando para um fato passado. Ela está sendo aplicada em um fato presente, que se dá em crimes permanentes e crimes continuados. Beleza? A lei, ela deve ser anterior, mas também deve ser escrita. Então, veda a história do direito consuetudinário, baseado em costumes. Então, na prática, nós não podemos ter costume incriminador. A lei deve ser anterior e deve ser escrita, mas também deve ser estrita. Estrita porque é vedada analogia incriminadora. Vitor, então não pode ter analogia no direito penal? Pode, filho. Mas ela tem que ser in bonam partem, ela tem que ser benéfica a quem? A vítima? Não. Benéfica ao réu, ao vagabundo, à alma cebosa. E, além de a lei ser anterior, ser escrita, ser estrita, ela também tem que ser certa. Ou seja, não pode deixar brechas para diversas interpretações. Então ela deve ser determinada, ter um conteúdo determinado. Então ela tem que ser taxativa. Daí surge o princípio da taxatividade, que veda os tipos vagos. Não veda crime vago, cuidado. O que é vedado são os tipos vagos, que deixam brecha para várias interpretações. Crimes vagos podem sim existir no ordenamento jurídico. Okay? Crimes vagos são aqueles crimes onde o sujeito passivo não tem personalidade jurídica. Por exemplo, um crime de tráfico. Quem é a vítima? Quem é um sujeito passivo? Cara, é a sociedade, é a coletividade. Beleza? Então, a lei não há crime sem lei. E essa lei tem que ser anterior, tem que ser escrita, tem que ser estrita, tem que ser certa e tem que ser necessária. E aí se aplica o princípio da intervenção mínima, ou seja, é vedada a criação de infração penal sem necessidade. Só cria-se um crime se realmente for necessário a criação daquele tal, beleza? Então, senhores, esses são os três princípios que se aplicam ao fato do agente. Ainda temos princípios que se aplicam ao agente do fato e princípios que aplicam princípios que se aplicam à pena, ok? Mas isso aí é assunto para debates posteriores. Aqui, nesse tema da legalidade, eu poderia ainda falar para vocês sobre lei penal em branco ou lei penal cega.
mas eu peço a vocês que assistam o vídeo lá no canal do YouTube, tá aqui no meu canal, sobre lei penal cega. Aí você vai ver o que é lei penal em branco, as avessas, lei penal em branco, homovitelina, heterovitelina, heterogênea, homogênea e etc, etc. Lá tá tudo explicadinho para você e obrigado. Grande abraço. Valeu.